Oi pessoal, tudo bom? No vídeo anterior a gente falou que a infância nem sempre teve vida fácil. Imagina no início da humanidade, as primeiras sociedades. Como é que será que as primeiras sociedades, as sociedades primitivas, compreendiam a criança? Qual que era o lugar da criança nessas sociedades? Bom, primeiro a gente precisa entender que as primeiras sociedades, os primeiros vestígios de sociedade humana, eles se organizam em torno de uma forma de produzir a vida bem diferente da nossa. Nós vivemos em troca do dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem que comer, não tem que vestir, não tem baladinha também. Pois é, nas sociedades primitivas, a forma de sustentar a vida, de organizar a vida, era em torno da caça e da coleta. Os seres humanos eles se organizavam entre caçadores e coletores. Então, as primeiras sociedades eram sociedades nômades, viviam em busca de coisas para coletar, para comer, né? E animais que pudessem ser caçados. A diferença desse tipo de sociedade, essas primeiras sociedades, é o que a gente vai chamar de comunismo primitivo. Por quê? Não dava para um indivíduo ir lá e caçar um, um boi e comer tudo sozinho. Os caçadores eles caçavam e a caça era dividida com toda a comunidade. Assim também a coleta. Se coletava o que podia comer, os alimentos que poderiam ser comidos e essa coleta era distribuída, né, entre toda a comunidade. Então, não dava para um indivíduo coletar e ficar guardando tudo para ele sozinho, até porque não tinha geladeira naquela época, né? O cara ia coletar as coisas, tinha que comer muito rápido, senão a coisa estragava. Então a forma mais inteligente era você distribuir os alimentos de forma igual, para que todo mundo tivesse energia para voltar a coletar no dia seguinte. Nessas sociedades, a criança era interpretada como mais um participante desse processo. A criança dava sua contribuição, coletando aquilo que ela conseguia coletar ou participando das atividades que os adultos participavam e recebia em troca o seu alimento também. Então a criança não tinha um lugar especial nessa atividade, ela tinha que trabalhar para poder consumir. A outra diferença também eram as formas de educação, né? Então, essas crianças elas também não tinham um espaço específico para se educar, como a gente tem hoje, as creches, as escolas de educação infantil e as escolas, né, básicas do ensino básico, fundamental. Você ensina a criança a ler, escrever, a desenhar, aos conteúdos, as noções básicas de matemática, geografia, história. Naquele tempo, a criança aprendia o que ela tinha que aprender para viver em comunidade junto com a tribo. Então, era aprendizagem pela vida, né? Então, a criança aprendia pela própria prática de fazer as atividades com o adulto e
e a vida era a escola, né? Aquela frase, né? A vida, eu aprendi na escola da vida, né? Eram assim que as crianças da, dos primórdios das sociedades mais primitivas aprendiam, né? Tinham um espaço para aprender, e essa forma de educação era uma educação espontânea, não tinha nenhuma intencionalidade, né, como a gente tem na educação de hoje. Então era um tipo de educação espontânea, e a criança aprendia tudo o que a tribo tinha para lhe ensinar. Os indivíduos podiam aprender tudo o que a tribo tinha para ensinar, né? Até porque, né, não havia muitas coisas para ensinar, as coisas eram mais práticas, então havia um certo treinamento, né, dos instintos e das capacidades, né, de caça, de coleta, de verificar um rastro de um bicho, o cheiro de um alimento. Tudo isso era uma forma, né, mais voltada para um treinamento do que propriamente de um ensino como a gente tem hoje, né, do ensino escolar. Então a criança no período, a infância, né, nas sociedades primitivas, elas não eram interpretadas como a infância que a gente tem hoje, não havia um espaço privilegiado para elas, né? Sim, elas tinham que ser protegidas, né? Mas que geralmente quem protegiam eram os seus progenitores, protegiam da própria tribo, mas a própria tribo também tinha, né? A própria comunidade também tinha esse elo de proteção, né? Porque sabia que a continuidade da comunidade dependia da sobrevivência daquelas crianças. Mas fora isso, né, elas tinham responsabilidades iguais às responsabilidades dos adultos. Então é isso, né? As comunidades primitivas não tinham muita noção da infância. Isso vai surgir lá mais tarde, né?